Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Prestem bastante atenção na aula. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui no grupo mesmo, tá bom? Boa aula para vocês e até mais. Beijo. Olá, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem. Gostaria de saber como tá aí a redação, como vocês estão fazendo, se estão conseguindo ir bem. Me deem um feedback aqui, por favor, tá bom? Hoje nós vamos iniciar matéria nova, vamos falar sobre verbos abundantes, a página 74, 75, 76 e 77. São as páginas que vamos utilizar na data de hoje, tá? Os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma possibilidade de utilizar em determinada flexão. Vamos lá. Pode ser utilizado no particípio regular e no particípio irregular. Normalmente, a forma regular, os verbos são terminados em ado ou em ido. É uma diquinha, tá, gente? Isso não é uma regra. Geralmente, esses verbos são terminados em ado ou em ido. E o particípio irregular, alguns gramáticos falam a forma curta também. Por exemplo, vou dar um exemplo. O verbo entregar pode ser utilizado entregue ou entregado. As duas formas de conjugações estão certas, tá? Então, os verbos abundantes é basicamente isso. É que apresentam duas possibilidades de conjugação em determinados tempos. Agora vamos lá ler aqui no livro. Vou ler junto com vocês, tá ok? Página 74. Verbos abundantes. Leia as manchetes criadas a partir de notícias veiculadas na mídia. Aí tem aí, né, as tirinhas. O verbo limpar apresenta duas formas para o particípio passado. Limpado é limpas, foi o que eu disse aí anteriormente. Em nossa língua, existem verbos que apresentam duas formas para o particípio. Veja alguns exemplos: acender, acendido e aceso; suspender, suspendido e suspenso; enxugar, enxugado e enxuto; entregar, entregado e entregue. Para vocês verem, todas as formas estão corretas. Fritar, fritado e frito. Veremos a seguir quando se usa uma ou outra dessas formas. Verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas para o particípio, que eu disse também lá no início. O particípio terminado em do é denominado regular. Aqueles que utilizam outras terminações são chamados de irregulares. O particípio regular deve ser usado junto aos verbos ter e haver. Exemplos: o povo tinha elegido o prefeito da cidade. Verbo ter. Particípio regular. Vamos lá. Os agricultores haviam aceitado o preço estabelecido pela cooperativa. Verbo haver. Particípio regular. O particípio regular deve ser usado junto aos verbos ser, estar e ficar. Exemplos: o prefeito da cidade foi eleito pelo povo. Verbo ser. Particípio irregular. O preço estabelecido pela cooperativa foi aceito pelos agricultores. Verbo ser, particípio irregular. Veja outros verbos abundantes: expulsar, expulsado, expulso; extinguir, extinguido, extinto; imprimir, imprimido, impresso. São as conjugações que falam da forma que escrevem e pronunciam da forma correta. Essas formas estão corretas, ok, gente? Morrer, morrido, morto; murchar, murchado, murcho; soltar, soltado, solto; suspender, suspendido e suspenso. Algumas observações sobre os verbos abundantes. Os particípios irregulares do verbo ganhar, entre parênteses, ganhado, gastar, gastado e pagar, pagado, vêm sendo substituídos aos poucos pelos particípios irregulares, ganho, gasto e pago, que é a forma curta. Mas não quer dizer que da forma regular está errado, não, tá? Das duas formas estão corretas. Foi aquilo que eu disse no início. São duas formas de conjugações diferentes, tá bom?
Alguns verbos têm apenas o particípio irregular. Abrir, aberto, não é abrido, não existe abrido, tá bom, gente? Gravem isso, tá? Não existe abrido. Abrir, aberto. Cobrir, não existe cobrido também, que muita gente fala, né? Cobrido, cobrir, cobrido. Não existe. Cobrir, coberto. Dizer, dito. Fazer, feito. Não existe fazido. Ver, visto. Escrever, não existe escrevido, tá? Gravem essa diquinha, tá bom? Escrever, escrito. Por, posto. Vir, vindo. Outra coisa, gente, não existe escrever vim. É vir, vir, tá bom? Na forma da conjugação certa é vir, ok? Vamos lá. Agora vamos para o exercício. Leia a tirinha. Fui substituído por uma máquina e eu por um clone. Vamos lá. Levando em conta a situação de comunicação apresentada, qual é o ponto de vista do autor em relação à tecnologia? Aí, o que vocês acharam aí? Que foi na... O que ele quis dizer aí nessa tirinha? Na fala do personagem foi empregada a forma verbal fui substituído. O verbo em destaque se encontra no particípio regular ou irregular. Lembra da dica que eu dei lá no início do vídeo? Como é possível saber essa informação? O verbo substituir é um verbo abundante? Justifique. Se trocássemos o verbo substituir pelo verbo suspender, que particípio deveria ser usado? E por quê? Vocês vão falar o particípio, tá? Se é irregular ou se é irregular e por que ele deveria ser usado. Preencha os espaços com o particípio irregular ou irregular do verbo nos parênteses. O ladrão foi, o verbo é entregue. O verbo é entregar, perdão. Já dei a resposta, tá? O verbo é entregar. B. Os cientistas têm, o verbo é descobrir. Muitos soldados foram, o verbo é morrer. 2 livros foram, o verbo é escrever. Temos, o verbo é pagar. Preencha os espaços com o particípio do verbo entre parênteses adequado a cada situação. O quarto foi pela faxineira, o verbo é limpar. A cozinheira havia, o verbo é fritar. Prestem atenção, gente, porque é uma matéria muito fácil. O editor havia, o verbo é imprimir. Complete o quadro com a forma verbal que falta. Aí tá aí o verbo no infinitivo, no particípio regular e no particípio irregular, tá? Tem os modelos aí nas páginas anteriores, tem a diquinha aí pra vocês. Vocês só vão completar, ok? E não se esqueçam, alguns verbos possuem apenas a forma irregular de particípio. Abrir, por exemplo, abrir, cobrir, dizer, escrever, fazer. A mesma regra vale para todos os verbos derivados desses. Entreabrir e descobrir. Gente, é isso, né? Tá bem simples a aula de hoje. Tá bem tranquilo. Vocês prestem atenção. Logo, logo vocês vão pegar o boletim aí das notas de vocês aí do primeiro bimestre. Não se esqueçam que assim, ponto de participação conta muito, tá? Então, assim, quem não participa da aula não tem o ponto. E que a nota da prova pode ter tirado 10, 8, mas eu divido por 2. Se tiver que ficar com 5, vai ficar, porque assim, se não participar da aula, não tem o ponto, ok? Então, é isso, gente. Por isso que eu sempre falo para vocês participarem. Tem aluno que só visualiza, me dá bom dia. E isso não vale como ponto de participação, tá? Tem alguns alunos aí bem sumidos, não me dão satisfação. Então, assim, eu estou falando com vocês de antemão para quando vocês verem a nota de vocês, para vocês não se espantarem, ok? Então, boa aula aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem a respeito da redação também, tá bom? Não tem problema nenhum em me chamar também no privado para perguntar da redação. Não tem, tá? E se cuidem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, porque a doença não é brincadeira. E é isso, tá? Um beijo
E qualquer dúvida, eu tô aqui. Até a próxima. Ah, outra coisa. Amanhã eu vou dar um exercício sobre os verbos abundantes, tá? Então não terá vídeo. Aí vocês podem utilizar o vídeo de hoje para conseguir fazer o exercício, para também não ficar muito cansativo. Então eu vou procurar fazer assim dessa forma. Não vai ser sempre, não é uma regra que eu vou seguir sempre. Possa ser que eu dê vídeo em todas as aulas, mas amanhã, agora que tá próximo a outra prova, né, vai ter teste e tal, eu vou dar um vídeo e logo em seguida eu dou um exercício de fixação sobre a matéria anterior. Então o vídeo pode ser utilizado, tá? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus.